Olá, bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, hoje eu vou começar esse vídeo dizendo para você o seguinte: não importa o cenário ou a situação, Deus está sempre contigo. É isso mesmo, Deus nunca vai permitir que o amor te deixe de mãos vazias. Eu também quero dizer para você que Deus deve estar sempre ao seu lado e, se não houver, coloque isso na sua mente, pessoal. Se não houver ninguém para segurar a sua mão, coloque-as no bolso e siga a sua caminhada. Tem momentos na vida que é só você e Deus. Só você e Deus. E olha, é o suficiente. É o suficiente para que você vença o maior inimigo do ser humano. Suponhamos que eu pergunte para você agora: qual é o maior inimigo do ser humano? Qual é que você vai responder? Quem você acha que é? Quem vocês acham que é o maior inimigo do ser humano? Eu vou responder para vocês, pessoal. O maior inimigo do ser humano, o maior inimigo do homem e da mulher é o medo. Eu quero dizer para vocês que o medo é o maior inimigo. Muitas e muitas vezes nós perdemos coisas importantíssimas da nossa vida exatamente por causa do medo, porque nós ficamos com medo de arriscar uma coisa que seria muito boa para nós ficamos com medo, às vezes, de tomar uma iniciativa. O medo trava a pessoa, o medo é o maior inimigo da pessoa, é o medo. Então, a primeira coisa que o empreendedor tem que vencer é o medo. O empreendedor medroso, ele não terá como ter sucesso. Isso eu afirmo para você. Porque o empreendedor medroso, ele vai ter medo de arriscar coisas grandes e valiosas para ampliar a sua empresa, vai ter medo de arriscar novas ideias. Muitas das vezes, o empreendedor está com a gaveta cheia de ideias, e ele não tira as ideias da gaveta justamente porque o medo paralisa ele. E o medo paralisa ele, paralisa a empresa dele. Pode ser o empreendedor ou a empreendedora. Muitas mulheres guerreiras, mulheres que têm coragem de criar ideias, mas às vezes elas freiam justamente na hora de pôr a ideia em prática, porque elas ficam com medo. Muitas mulheres guerreiras têm ideias maravilhosas de botar maravilhosos restaurantes, elas têm ideias, criam receitas maravilhosas, mas ficam com medo de expor as suas ideias, de expor aquelas receitas, de dar o primeiro passo. O segredo é o primeiro passo e o medo trava o primeiro passo. É por isso que o maior inimigo nosso é o medo. O medo trava as pessoas. Eu quero dizer para você que tem pessoas que têm medo, gente, até de bater numa casa e pedir um copo d'água. Tem pessoas que têm medo de chegar num lugar e solicitar para ir ao banheiro. A pessoa está com a bexiga estourando, mas tem medo de bater palmas numa residência, ou num restaurante, ou numa farmácia e pedir licença para ir ao banheiro. Para você ver o quanto o medo trava a pessoa. É o maior inimigo do ser humano, é o medo. E aí o medo, ele vai travar e vai trazer também vários desânimos, e a pessoa vai entrando em desânimo e termina travando sem conseguir o que está buscando, justamente por conta do medo. Então, olha, o medo, tem pessoas que têm um carro lindo na garagem, um carrão na garagem, mas não sai para passear porque tem pavor de dirigir, tem medo de dirigir. O medo trava na hora de dirigir o seu próprio carro. Então, o medo é o maior inimigo do ser humano. Eu quero dizer para você que semana passada eu estava numa cidade aqui na Grande Natal, e eu me aproximei de uma passarela e convidei um colega meu, vamos passar para o outro lado, passando nessa passarela. Ele falou: eu
tem o maior medo de atravessar a passarela. Ele tem pavor, o medo travou ele. Eu quero dizer para você que eu subi a passarela sozinho porque ele ficou com medo de atravessar a passarela, só porque subia por cima da BR, né, para atravessar a passarela. Pois ele travou, gente, o medo trava a pessoa. É o maior inimigo do ser humano, é o medo. Então, o que faz a gente vencer o medo, o que vai fazer nós vencermos o medo, é a fé. A fé é a substância das coisas que se almeja e a certeza daquilo que se espera. Quando você diz, eu tenho fé que eu vou vencer o meu medo, para eu conseguir tudo que eu quero na minha vida, você vai vencer o medo. E o medo realmente atrapalha. A Bíblia relata várias passagens onde o medo e a insegurança levam à decadência, à decepção. Por exemplo, uma vez os discípulos estavam em um barco, em alto mar, quando Jesus apareceu caminhando sobre as águas. Essa passagem bíblica é bem conhecida. Aí, quando os discípulos viram Jesus ali em alto mar, viram aquele vulto andando sobre as águas, alguns dos discípulos ficaram com medo, né? E disseram, é um fantasma. Outro dizia, realmente é um fantasma. E Jesus, ouvindo e sabendo daquilo, disse, não temas, não temas, sou eu, Jesus. Então, os discípulos se acalmaram. Mas aí Pedro, sempre o Pedro, disse o discípulo mais curioso, pediu, mestre, você está andando sobre as águas. Permita que eu vá até você. Aí Pedro, muito curioso, Jesus disse, venha Pedro, venha até mim. E Pedro, naquela hora, cheio de coragem, cheio de fé, começou a andar também sobre as águas, do mesmo jeito que Jesus estava andando sobre as águas. Pedro começou a andar sobre as águas e foi indo em direção a Jesus. Mas olha aí eu quero dizer para você, o medo começou a entrar na cabeça de Pedro, naquele momento que ele ia caminhando sobre as águas, e ele começou a ter medo e começou a perder a fé. E eu quero dizer para você que o medo dele afundar foi causando o afogamento dele. Ele foi afundando e ele já estava afundando e afogando-se quando Jesus pegou pelo braço e disse, levanta-te, homem de pouca fé, porque a fé que ele foi perdendo foi trazendo o medo. Então, olha, o empreendedor que tem muita fé, gente, a empreendedora que tem muita fé, ela não terá medo de botar suas ideias em prática, ela não terá medo de arriscar coisas grandes e valiosas para alcançar o triunfo e a glória. Então, jamais tenha medo, vença o medo, não tenha medo de nada, não tenha medo, justamente não tenha medo, porque se você acredita que Deus está do seu lado, você não deve ter medo de nada. Não seja prudente, mas seja corajoso. Seja fiel, mas seja corajoso. Seja